Amigos da Ideia do Jogo, é com muita tristeza, né? Podemos dizer até muita frustração, que estamos amanhecendo as semanas com um sentimento de perda, sabe? Como nós rubro-negros estamos sentindo nos últimos tempos, né? Porque isso não vem de hoje, né? Isso vem desde a constatação por mim, que eu conhecia bem, da eleição do inditoso Ivan de Almeida, né? E sua turma da chapa Vitória do Torcedor. Quando essa turma ganhou a eleição legitimamente, é bom que se diga, num colégio eleitoral mínimo, pequeníssimo, que eu acho que na época não chegava a 2 mil votos, 2 mil sócios aptos a votar, e tinham 4 chapas de 270 conselheiros. Essa eleição ainda foi indireta, é bom lembrar, e a chapa que ganhou a eleição não era o presidente que disputava a eleição, e sim a chapa, foi a chapa Vitória do Torcedor. Eu estava meio afastado do Vitória, eu estava trabalhando no Atlético Paranaense, e via de vez em quando na internet os movimentos dessa chapa, o que eles prometiam, né? Pessoas absolutamente estranhas ao futebol invadiram o clube. Eu não digo de assalto, porque eles tinham o salvo-conduto, que foi a eleição, né? Mas só como reforço de expressão, porque foi contratação de tanta gente, sabe? Diretor de patrimônio, uma menina que era modelo, sei lá, formada em artes, virou assessora de comunicação. Foi uma grande confusão, contratos de marketing, todos irregulares, né? E deixando a gente de cabelo em pé. E quando começaram a surgir os nomes das contratações, aí é que a gente tinha certeza de que alguma coisa de muito ruim ia acontecer no Vitória, como de fato aconteceu, né? Vou encurtar esse momento porque ele já passou. Ivan renunciou, só não foi processado ainda, ou pelo menos investigado, porque o Conselho Deliberativo não permitiu, como tratando as coisas de forma familiar, pessoal, para não atingir o vice-presidente Agenor Godilho. O presidente do conselho mandou arquivar o processo, e a comissão de processantes que foi indicada pela Assembleia, ela foi, vamos dizer assim, ela foi destituída, né? Desapareceu a comissão processante. Mas 2017 deixou o caixa do Vitória combalido, né? Aí o Ivan se defende dizendo que o déficit foi de 8 milhões. É claro, ele tinha 40, né? Estourou o caixa. O orçamento nem se fala, né? O orçamento teve um estouro de mais de 30 milhões de reais. E é diferente, para que todos entendam, o orçamento de caixa, né? Mas o fato é que entramos em 2018 sobre os nossos olhares mais desconfiados do discurso do presidente eleito, aí sim, de forma direta, Ricardo Davi, né? Quando eu olhava as propostas dele, eu tinha certeza de que aquilo estava muito estranho, né? Quem tiver o cuidado de ler as propostas de Ricardo vai ver que elas são absolutamente vazias e sem conteúdo, né? Não dá para saber o que é que exato ele ia fazer com aqueles títulos totalmente sem sentido, sem a ver com o objetivo de um clube de futebol. Nada, tudo vazio, pouquíssima coisa se aproveitava, né? E agora, depois de um primeiro semestre desastroso a nível regional, né, quando até do Sampaio Corrêa nós tomamos goleada, chegamos no Brasileiro no final do primeiro turno, ainda estamos livres do rebaixamento, o que é um milagre, muito mais em função das deficiências dos adversários mais diretos do que propriamente dos nossos méritos. A gente não consegue ganhar um jogo assim consistente, não é? É tudo jogo de 1-0 em casa, com as calças na mão. E ontem o debacle foi total, porque ontem nós fomos humilhados dentro de campo pelo mediano time do Grêmio,
com laterais reservas, com o lateral jogando de quarto zagueiro, né? E com um volante que dominava o jogo até se lesionar, de 19 anos. Então nós fomos absolutamente dominados nos dois tempos. E no segundo tempo, quando o nosso jovem treinador resolveu apostar tudo, né? Acho que faltou um pouquinho de cuidado. Ele tirou 2 volantes e botou 2 atacantes de beirada, quer dizer, 2 atacantes que jogam nas extremidades. E aí recuou o Meli e o Iago. O Iago entrou de meia ponta de lança, hein, como se dizia no passado. E aí pronto, ficamos com o time totalmente desguarnecido e tomamos 4, mas podíamos ter tomado demais, né? Falhas individuais, como sempre, aconteceram, né? O nosso goleiro falhou de novo, certo? Tem falhado muito, comprovando a minha assertiva de que o Vitória joga esse campeonato brasileiro de tanta responsabilidade sem o goleiro, não é? Quero aqui individualizar comentários. Os 2 jogadores estão jogando, o que veio da Chapecoense e o que veio da base do Vitória, são jovens, mas o futebol hoje, mais do que ontem, não tem negócio de idade, né? Se o jogador é bom, ele vai e joga, né? Arthur saiu do Grêmio e já está jogando no Barcelona. O Vinícius com 18 anos, Vinícius Júnior, acho que nem fez 18, vai fazer, já está jogando no Real Madrid. Então, porque a qualidade acima de tudo, né? Hoje, com o nível de maturação é muito mais rápido, mas esses jogadores estão sendo lançados de forma precipitada, o time inseguro, indeciso, e é reflexo da indecisão e da insegurança da sua direção, né? Eles não sabem o que vai acontecer, o presidente se acovarda, tinha que viajar com o elenco, acho que ele tem medo de chegar no aeroporto, não é? Eu já senti medo também, viu, presidente? Eu já passei por situações semelhantes, mas eu nunca deixei de viajar, viu? É assim a vida. Esse é o preço, não é? Então, presidente, eu acho que o elenco, a figura do presidente de um clube de futebol, no mundo do futebol, é muito importante. E a gente de fora não percebe a sua liderança porque ela simplesmente não existe. E o Vitória volta para casa sem saber o que vai acontecer no segundo turno do Campeonato Brasileiro, porque já se contratou 24 atletas e nada de bom aconteceu. Agora ele deve contratar um treinador, né? E colocar sobre o treinador toda a responsabilidade pelo péssimo planejamento do departamento de futebol, sob sua única e exclusiva responsabilidade, e não dos diretores, um que já foi e o outro que chegou aí, certo? Esse talvez tenha participado dessas últimas contratações, o Jorge Macedo, mas a responsabilidade maior é do presidente Ricardo Davi, e a torcida não aguenta mais. Crises, maus resultados, todo clube passa. Agora, o problema do Vitória é de falta de confiança no seu presidente, né? Ele iniciou o ano contando o que ele não podia fazer, falando o que ele não podia falar, certo? Dizendo o que ele não podia dizer, certo? E enganou o torcedor. Infelizmente, esse é o grande pecado do presidente Ricardo Davi. O torcedor se sente enganado porque acreditou no seu bolodório durante a campanha, não só durante a campanha, né? Porque quando o Ivan de Almeida estava sendo duramente criticado por todos os setores do futebol, dentro e fora do clube, comandado por uma oposição forte, certo? Ele nunca fez oposição a Ivan. Ele ficava quietinho, fazendo áudios. Olha, esse clube, esse não é o clube que eu quero, esse não é o clube que eu represento.
certo? E nos estacionamentos fazendo churrasco. E o bobo torcedor do Vitória se iludindo e se enganando com aquele discurso ufanista de quem nunca passou numa porta de um clube de futebol. Então esse é o preço que o Vitória está pagando por conta dessa decisão e escolha de colocar mais um grupo, né, acreditando no novo. Mas olha, não tem ninguém mais favorável no novo do que nós. O novo para nós é o competente, o novo competente, não é o novo em idade, sabe? É o novo em ideias. Quem pega as propostas de Ricardo não vê novidade em nada, muito pelo contrário, as ideias são antigas, ultrapassadas e vazias, mas todo mundo acreditou, porque quando você se deixa levar, amigo, não é fácil. Então fica aqui a nossa tristeza e a nossa frustração de ver o Vitória voltar a ser um clube dominado no seu estado, dominado na sua cidade, subjugado e fazendo seus torcedores, os mais velhos e os mais jovens, morrerem de vergonha. Eu conheci isso, nós trabalhamos para reverter isso e infelizmente tudo isso voltou, lamentavelmente. Um abraço para vocês.